Ai, a escola. Ou para nós alunos, o presídio desgraçado lotado de arrombado e gente que se acha dono do mundo. Que época boa pra se viver, não é? Sempre ouvimos falar de nossos pais que essa é a melhor época pra se viver. E alguns até trocariam o que eles têm agora pra viver na nossa época. Mas a maioria que está vendo esse canal sabe que não é bem assim. Prazer, Otávio. E hoje eu irei contar a vocês como foi os últimos 3 anos da minha escola. Ou, resumidamente, o meu ensino médio. Mas calma lá, de repente um canal de gacha que fazia lutas puxas do nada virou canal de historinha? Que porra é essa? É por conta que este é o primeiro de 3 vídeos que eu vou fazer pra finalizar o canal. Sim, 3 vídeos pra finalizar o canal. Logo vocês terão que aguentar minha voz por mais 3 vídeos. É, vocês tiveram a sorte grande. Mas chega de enrolação. E vamos direto ao ponto. Mas, primeiramente vou lhe dar o contexto de algumas coisas. Primeiro é que eu já mudei de escola 4 fodendo vezes. Logo, fazer amizade em um colégio que eu não conheço nada era extremamente difícil, pois ainda tinha a chance de eu mudar novamente. E a segunda é que eu estudei minha vida inteira em colégio particular. Calma aí, o cara tá reclamando porque não veio caviar no lanche? Vai te tomar no seu cu, burguês, filho da puta! Se fosse na pública, você não tocaria nem 5 minutos! Boom! Ah, é mesmo? Então quem vai querer contar a experiência no ensino médio, hein? Hein? Onde eu tava? Ah, é, né? Minha mãe, no 9º ano, queria que eu mudasse de escola, pois o colégio que eu estava ficando bem caro, e eu também já não tava curtindo muito o colégio. Falando assim, até parece que eu gosto de colégio. Então minha mãe estava me convencendo a estudar no colégio cristão, que meu irmão já estava estudando. E eu já tava com o pé atrás em colégio cristão, principalmente por eles serem bem mais rígidos que até colégio militar, que depois de algumas conversas, minha mãe acabou me convencendo. Em 2023 eu decidi começar o meu ensino médio. E vocês sabem o que veio em 2023? A vinda do novo ensino médio. Logo, um ensino muito mais precário do que já tava, alunos frustrados com a experiência abusiva do novo ensino médio, e o foco principal, que deveria ser o desempenho dos alunos, sendo extremamente fraco. E entre várias e várias coisas que vocês provavelmente já viram em diversos outros vídeos falando sobre o novo ensino médio. Então vamos falar da coisa exclusiva que esse colégio tem. A capela. Em resumo, era só um culto de igreja, com a diferença que, enquanto em culto de igreja você ouvia sobre a palavra de Deus, a capela era só uma palestra de culto. Excuse me, what? E o pior é que os assuntos também não ajudavam, pois, além de serem super interessantes, a capela sempre era na primeira aula. Logo, como caralhos a escola queria que os alunos ouvissem as abobrinhas do pastor, sendo que os alunos estavam assim? Beleza, moleque, você falou que é na primeira aula e que vocês ficavam todos cansados. Mas então que temas chatos é esse que o pastor falava? Ah, que bom que você perguntou. Pois eu não lembro de nenhum, e eu não tô brincando. Ah, caramba, até no meu roteiro eu coloquei que não lembrava de nenhum, de tão esquecível que a capela. E para ser até honesto um pouquinho com a escola, eu lembro sim de pelo menos um tema. Contudo, esse tema era uma fake news. E que fake news era essa? O cara que tentou processar Coca-Cola por ter encontrado uma cabeça de rato no recipiente de Coca-Cola. Caraca. Porra, Que beleza, a lição de moral realmente era boa. Mas tinha que ser justamente essa notícia. Além da notícia estar datada, no final, quando o processo ocorreu, é dito que a vítima ela tem transtorno de personalidade. E caso vocês queiram saber mais sobre esse caso, eu vou deixar um vídeo na descrição mostrando melhor e como foi o final desse caso. Pois agora eu vou finalizar um pouquinho mais a capela, falando o seguinte: se vocês já achavam que isso aí tava ruim, saibam que não, pois eles conseguiram piorar ainda mais o que já estava ruim. Yay! E como eles fazem isso? Muito simples, meu amigo. Se um dia já estava ruim, imagina em uma semana. Exatamente. Eles colocavam a porcaria da capela em uma semana! A sorte é que isso aí apenas acontecia na semana da Páscoa. Porém, isso não deixa de ser insuportável. Essa semana era disparada a pior semana da escola. E olha que não deveria ser assim, visto que é uma escola cristã. Mas pelo fator de ser na primeira aula, assuntos extremamente chatos e quando eram minimamente interessantes eram fake news. Sem contar que a capela ainda era calorenta. Logo, além de você ter que aguentar tudo
tudo aquilo que eu falei, você ainda tem que aguentar o calor. Sem contar que a própria escola consegue piorar ainda mais a capela, tornando essa uma das piores experiências que eu já tive nesse colégio. Mas a gente não terminou ainda, porque agora vou falar dos professores. Bem, eu vou apenas falar de 2 professores no meu colégio, até porque se eu fosse falar de todos, isso aí daria um vídeo próprio. Então, os 2 professores que eu escolhi falar nesse vídeo foi um professor de Química e Física e minha professora de Português. Começaremos com o pior, não é? O meu professor de Química e Física, que fica como curiosidade que na pré-produção desse vídeo, eu ficava me perguntando, nossa, por que eu achava esse professor tão ruim? Até eu ver um vídeo de um TikToker chamado Buguei Meu Cérebro. Sim, um TikToker. Eu sou um caso perdido mesmo. Onde no vídeo ele apresentava aquele estereótipo de professor que se vangloria demais pela faculdade que ele fez e explica mal pra cacete. E adivinha? O meu professor de Química e Física era exatamente assim, com uma diferença. Ele não se vangloriava pela faculdade que ele fez pra virar professor. Nada disso. Ele se vangloriava por ser considerado o melhor professor da escola, sem ser da religião da escola. Porra, que puta feito, hein? Já tem mais feito que o Noku no Buchaverso. E você até pode estar pensando que, talvez perguntando pra ele tirar uma dúvida, te resolva isso aí. Sendo que não. Mesmo se você perguntasse, o que mais acontecia era piorar a sua dúvida. Sendo mais fácil você aceitar apenas a primeira explicação e ignorar essa sua dúvida, mesmo que você entendeu nada. E além de você ter que aguentar a péssima explicação dele, você ainda tinha que aguentar ele reclamando todo santo dia, toda santa aula da turma. E beleza, os motivos eram compreensíveis, minha turma realmente conversava demais. Porém, ele elogiava o B, que pra toda a escola era considerada a pior turma daquele colégio. Com isso ficando tão repetitivo que eu posso resumir as aulas dele assim. Gente, é física, vocês têm que entender o quão simples é. Se vocês prestassem atenção nas minhas magníficas explicações, vocês não teriam dúvidas e nem entrariam em recuperação. Eu não acredito que tô dando aula pra uma turma tão boa quanto vocês. Não entendem nem o básico, pois vocês não param de falar que nem uns animais. Por isso eu prefiro o B, pelo menos eles prestam atenção. Então parem de ser idiotas e tentem prestar atenção de verdade na matéria mais importante de suas vidas. Primeiro você pega a chá e depois... Mas esse estresse todo até tem um pequeno motivo. Este professor estava prestes a se aposentar. Porém, mesmo estando prestes a se aposentar, ele certificou de ser um desgraçado. Com alguns exemplos, como diversas faltas em momentos críticos, atrasar tanto uma turma ao ponto de um substituto falar que a turma estava fodida. Adivinha? Essa turma era minha. E o seu ápice, não finalizar as médias dos alunos, deixando todos os seus alunos em recuperação. Mas que professor ótimo, não? E pra piorar ainda mais, no dia posterior, a escola fez uma despedida super bonitinha pra ele. Como se fosse nada demais, pá, o vangloriano tem um professor pica. Mesmo depois dele foder as médias inteiras. Eu sei que ninguém é obrigado a finalizar sua carreira de maneira bacana ou de maneira lendária para ele ser lembrado pra sempre, mas ele finalizou de uma maneira tão bosta que chega a ser frustrante, sabe? Ver ele recebendo tudo aquilo. E não é por inveja que eu realmente acho que não merecia tudo aquilo. De tanta merda que ele fez. Porra. Ah, mas Otávio, só foi em uma turma. Não foi uma turma. Foi várias. Ele dava aula pra várias. O cara finaliza daquele jeito, parece até um desrespeito dos alunos que sofreram na mão dele, vendo ele recebendo tudo aquilo. E olha, eu não acho que tem gente pior que ele. Mas saindo de um exemplo ruim, vamos falar de um exemplo bom, sendo esse minha professora de português. E bem, o que falar da minha professora de português? Pouca coisa, pra falar a verdade. Eu não tenho tantas críticas quanto tive com o professor anterior, onde, mesmo sendo poucas, ainda vale de se mencionar. Com a primeira delas sendo a sua quantia de aula. Essa professora era a que mais tinha aulas do colégio inteiro, com no total dando cerca de 8 aulas por dia. E se você acha mesmo que o pessoal de exatas conseguia escapar disso, pois você está muito enganado, pois o pessoal de exatas tinha cerca de 6 aulas por dia. Um pouquinho menos comparado ao de humanas, porém ainda é uma grande quantidade. Isso acontecia por um simples motivo. Ela era responsável por cerca de 3 matérias no colégio. Isso sem contar a literatura como uma matéria exclusiva, porque senão ia ficar 4. Assim ficando extremamente cansativo ter aula com ela, visto que a gente fica vendo ela todo santo dia. Mas isso aí é um pouquinho mais de culpa da escola, que nem esse próximo motivo, que é os trabalhos. Essa escola, ela ama trabalho. Ela foca mais em trabalho do que o próprio conteúdo, como pode ser dito, e eu não tô exagerando. Quando o assunto era trabalho, os caras davam uma lista de todos os trabalhos que você tinha que fazer no bimestre. E sim,
Isso é tão traumatizante quanto você deve estar pensando. Toda vez que isso acontecia, eu ficava que nem aquele meme do soldado. Soldado, Não esse, o outro. E se vocês acham que os trabalhos eram fáceis, nada disso, os trabalhos eram extremamente complicados. Quantos trabalhos que ela mandou sendo uma peça de teatro, só pra vocês sentirem o nível dos trabalhos que ela mandava. Mas todo o resto, ela era uma professora super gente fina, que ajudava os alunos nos momentos mais difíceis, realmente sendo uma mãe. E mesmo com suas partes negativas, mãe é mãe. A gente meio que vai amar ela do mesmo jeito, tendo ela uma inspiração de como se tornar uma pessoa adulta e madura. Bem, eu já contei a coisa exclusiva que esse colégio tinha, os professores, então o que mais eu posso falar? Bem, que tal finalizar esse vídeo falando um pouquinho de como foi a minha turma? Mas eu nem sei o que contar, nem parece que eu posso resumir ela assim. Tá, um pouco mais de contexto. Do céu, não sobrou nada. Como foi dito anteriormente, o B era sim considerada a pior turma da escola, porém minha turma chegava só um pouquinho perto, pois como eu falei anteriormente, minha turma conversava bastante, então era frequente os professores também reclamarem com a gritaria que estava na sala, com a coisa mais frequente que acontecia, sendo nas primeiras aulas a turma ser completamente de boa, parecia até uma biblioteca, e nas últimas ser pior que o estágio do Corinthians. Eu nem torço pra time, eu ainda fiz piada com futebol, beleza, viu? Mas além dessas gritarias, tinha as clássicas panelinhas, como as garotas... Não posso falar isso sem ser cancelado. Garotas do funk. Embora que eu acho que elas nem ouviam, mas tinha os moleque que era meio zoeiro e palhação da sala, as meninas queridinhas da professora e o clássico grupinho, menina que é de igreja, mas aí revela uma personalidade que você não acha que é de igreja. E se eu te contar que esse foi o grupinho que eu mais vi nessa escola, vocês vão acreditar? Mas esse não foi o grupinho que eu fiquei mais irritado nessa escola. O grupinho que eu mais fiquei irritado na escola foi os queridinhos da professora. Ah, como assim queridinhos da professora? Queridinhos da professora, ou nerdola, como eu vou falar daqui pra frente, era aquele grupinho da escola que se pagava de inteligente e era realmente inteligente. Só que o problema dos nerdolas era a personalidade deles, porque a maioria era toda arrogante. Claro, nesse grupinho também tinha sim gente fina. Só que a maioria era tudo um pau no cu. E o pior era que esse grupinho aí, na maioria das vezes, eram os representantes de classe. E representante de classe, quando a gente vai falar, sempre tem dois extremos. O extremo que realmente se dedica pra turma e faz reunir sendo extremamente responsável, ou um representante extremamente irresponsável que só se importa com o próprio nariz. E eu acho que vocês já estão cansados de falar de vir, então vocês já devem imaginar qual eu peguei. Justamente os irresponsáveis. Os caras quase não faziam nada. Mesmo que a escola ela também não ajudasse, eles quase não tentavam. Eles só aceitavam tudo que a escola falava e acabou. Sem contar que eles faltavam mais do que até um turista. O que pra representante de classe não passa nada além de ser um absurdo. Porra, você é representante de classe. O que você tem que estar é na escola. Os caras até faltavam muito crítico pra vocês terem uma noção. Mas no fim de tudo, a escola já deu o que deveria dar. Eu tô cansado e estou prestes a começar uma nova fase. Não diria que tô muito ansioso, mas espero que a faculdade não seja tão ruim quanto a escola foi. Mesmo que teve seus momentos, esta foi uma das escolas mais frustrantes que eu já tive o desprazer de estudar. Uma gestão terrível. Mas, se fosse pra resumir tudo, nas minhas últimas palavras, o que eu faria? Bem... Eu odeio todos vocês! Bando de mundo! Bem... mais um vídeo para esse canal falido. Como eu disse no comecinho do vídeo, terá mais 2 vídeos para realmente finalizar esse canal direito, com um desses sendo especificamente pra lore do meu mundinho bucha de gacha. Mas, sabe, foi divertido fazer vídeo novo, e principalmente bem trabalhoso, viu? Mas eu acho que consegui entregar um bom resultado. E como notaram, personagemzinho novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tô na fase inicial do desenho digital. E tá sendo uma baita de uma experiência. E olha... nos próximos 2 vídeos eu prometo que vou tentar não ocorrer o erro do áudio, o erro na minha dicção, mas isso aí é coisa que eu vou melhorar no futuro. É que esse foi o primeiro vídeo gravando realmente muita coisa pelo áudio. É uma experiência meio bizarra. Mas por hoje, só. E eu agradeço muito a sua atenção e a última chance que você deu pra esse canal falido. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se quiser, se inscreva nesse canal. Ficarei imensamente grato em ver mais gente que gosta do meu conteúdo. Principalmente depois dessa mudança brusca, né? Mas nos vemos nos próximos 2 vídeos. Eu sou o Otávio e até a próxima.